Bom dia. Nós estamos esses dias lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Ontem nós iniciamos no capítulo 19 e lemos ontem até o versículo 20. Vamos dar continuidade hoje a partir do 21, meditando a palavra do Senhor. Essa é a nossa devocional, a nossa leitura diária. Versículo 21. Passado estes acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, e projetava, depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. Então Paulo já tinha decidido e geralmente iria a Jerusalém, iria passar ali pela Macedônia, pela Caia, mas lá no espírito dele ele já sabia que era necessário ele ir a Roma, que era necessário ele visitar Roma. Isso o Espírito Santo já tinha colocado no coração, já simplesmente, na verdade, era uma revelação, já estava mostrando que ele ia passar por Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Ou seja, naquele tempo aconteceu uma grande perseguição, um levantamento, os judeus, de uma forma geral, contra o caminho, contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra a Igreja do Senhor. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava as miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores desta profissão e lhe declarou: senhores, sabei que deste ofício vem o nosso enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mão humana não têm poder divino. Ao continuar isso, correremos o risco de ver não apenas a nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo da grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, que a própria deusa seja hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram todos tomados de grande ira e começaram a exclamar: grande Diana dos Efésios. Então o que aconteceu? Esse Demétrio, que era um fabricante de miniatura de imagem desta deusa Diana, como seus colegas, o trabalho deles, a fonte de renda deles, o enriquecimento deles era através dessas da confecção dessas imagens. Então ele se reuniu com todos e falou: olha, nós estamos correndo um risco grande porque existe esse indivíduo, Paulo, que anda pregando por aí que deuses feitos por mão humana não é Deus, e que imagens é errado, e essa coisa está abalando o mundo todo, e isso vai trazer descrédito ao nosso trabalho. Nós vamos perder a nossa fonte de renda, porque as pessoas não vão mais querer comprar, não vão querer mais adquirir as imagens no que nós fazemos. Além de colocar em risco, também vai cair em descrédito o templo, né, a igreja lá, desta deusa Diana. Além da própria, segundo ele, essa deusa vai cair em descrédito. Mas na verdade a preocupação maior deles não era com a fonte de renda.
Então eles levantaram um alvoroço e falaram, olha, nós temos que olhar, temos que tomar uma providência, porque este Paulo está fazendo um alarme muito grande, um alarde, e está fazendo o povo se afastar dessa deusa Diana, que é a maior deusa dos Efésios e toda a região. Então todos se levantaram e falaram, não, Diana é grande, a Diana dos Efésios. Rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço e o povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Então o que eles fizeram? Levantou um grande clamor, envolveu a população toda, e eles pegaram então 2 companheiros de Paulo, né? Aqueles que eram da Macedônia lá mesmo, Gaio e Aristarco, e arrastaram para o teatro aquela confusão e as acusações. Então Paulo quis se apresentar à multidão, mas os discípulos contiveram. Paulo, quando viu aquilo, também queria se apresentar, não sabemos por que motivo, na hora não o pegaram, mas quando ele ficou sabendo, falou, não, também vou me apresentar. Vou esclarecer essa situação. Mas os discípulos não deixaram, falou, não. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando que não se arriscasse ir ao teatro. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra, e a maior parte das pessoas nem sabia o certo porque estavam concentradas ali. Então no teatro virou uma bagunça. Uns gritavam por uma coisa, por outra. Como nós vemos um ajuntamento de pessoas. Muitos se ajuntam ali na confusão e não sabem nem por que estão. Estava acontecendo isso. Paulo não sabia que se apresentar, não deixaram. Outros oficiais, outros ministros mandaram dizer para ele, falou, não vai no teatro não se apresenta. E diante dessa confusão que lá estava, né, tudo criado por este Demétrio, este fazedor de imagens, junto com os outros. A assembleia estava em total confusão, tá? Um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o causador daquele tumulto, quando os judeus o impeliram para que fosse à frente. Ele, por sua vez, fazia sinal com a mão solicitando silêncio ao povo para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos a uma só voz exclamaram durante quase 2 horas, sem parar, grande a Diana dos Efésios. Então o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhe: caro cidadão Éfeso, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu de Zeus? Portanto, considerando que esses acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquieteis e nada façais irrefletidamente. Porque estes homens que aqui trouxeste não são ladrões de templo, nem tampouco blasfemaram contra a nossa deusa. Assim, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, e há procônsulos para isto, eles que apresentem as suas denúncias ali. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, este deverá ser decidido em assembleia regular, conforme a lei. Porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o risco de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E neste caso não nos haveria motivo razoável para que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. E tendo dito isso, desfez a assembleia. Então o secretário-geral da cidade se apresenta ali no teatro, estava naquele tumulto. Eles, inclusive, tentaram antes acusar um outro, o Alexandre. E ele pediu silêncio e falou, olha, você sabe que
é fato. Essa deusa Diana, sabemos que é guardiã do grande Artemis, que a sua imagem caiu de Zeus. Aquelas idolatrias todas, nós sabemos que aquela região ali é uma região idólatra, tem uma série de deuses e deusas, né? Nós sabemos pela mitologia. E criou toda aquela situação. Falou, olha, sabemos tudo isso, que aqui é a cidade dos deuses, essa é o templo dela, que a Diana é a deusa, e ela está... Isso é garantido, é fato, é inegável, não tem como discutir, não tem como pleitear. Agora, se esse Demétrio está questionando, é porque ele não está conseguindo vender as imagens ou fazer o trabalho dele. Então, que ele vá ao tribunal que apresente a queixa. Porque esse Paulo e os outros não são ladrão de templo, não são assassinos, não são nada. Ele não veio profanar nada. Se tem alguma queixa que apresente ao tribunal, vamos acabar com isso, para que nós também não sejamos acusados de estar trazendo a desordem pública. Foi isso que o secretário fez. O secretário deu essa palavra e acabou-se então com aquele tumulto, com aquela assembleia. Atos capítulo 20. Passado aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações, e finalmente chegou à Grécia. Paulo, então, depois desse alvoroço, depois daquela confusão, ele mandou chamar os irmãos, conversou, juntou a turma dele, do ministério dele, e seguiu então para Macedônia. E ele sempre foi pregando, exortando, para permanecer na palavra de Deus, permanecer no evangelho do Senhor. Isso ele foi até a Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Quando estava pronto para embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu retornar pela Macedônia. Ele ficou lá 3 meses pregando, mas logo depois, então, os judeus ali na Síria tramaram novamente para pegá-lo. Aí, ao invés dele seguir, ele retornou, então, via Macedônia. Nós vemos, já sabendo da história, Paulo foi um dos discípulos, né, mais perseguidos, um dos apóstolos do Senhor Jesus mais perseguidos. Decidiu retornar pela Macedônia, no qual foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante de nós e nos esperaram em Troade. E nós, depois de 2 dias, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. Então aqui conta a história dos que acompanharam Paulo nessa viagem e esse trajeto dele. No primeiro dia da semana, que é domingo, nós sabemos, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. No Novo Testamento nós aprendemos que o partir o pão, ou seja, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, o nome como queira dar, ela é realizada no domingo, primeiro dia da semana. Não é no dia de sábado ou qualquer outro dia da semana, e sim no domingo.
E também não faz nenhuma referência que isso é uma vez ao mês, mas ao contrário, todo domingo, todo primeiro dia da semana. Nós vemos isso aqui, depois no decorrer de toda a leitura, o resto da leitura, nós vamos estar confirmando isso. O partir o pão, a ceia, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela tem que ser servida todo domingo nos templos, todo primeiro domingo não, todo domingo, que é o primeiro dia da semana. Então aqui Paulo juntou com eles, estão ali conversando com o objetivo de participar da ceia, e Paulo continuou falando, pregando até meia-noite. Percebe? Então Paulo, quando começava a pregar, ele não parava. Ele continuou, talvez exatamente aproveitar a oportunidade, porque tinha que viajar. Ficou até meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior onde estavam reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Então Paulo continuou pregando ali, uma pregação longa, que foi até meia-noite. Tinha ali o jovem, logo Eutico, que estava sentado numa janela ouvindo. Ele não resistiu, caiu no sono. Dormiu ali na janela. Ele era no segundo andar, no segundo piso. E acabou caindo lá da janela e morreu. Contudo, descendo, Paulo desbruçou sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e o comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar a sua jornada. Nós vemos que o sermão do Paulo, as pregações dele era de muitas horas, né? Ele pregando, esse jovem adormeceu na janela, caiu, morreu. Ele desceu, abraçou o jovem e disse: não fica alarmado nada não, que a alma dele vive. Só fez isso, deu esse abraço e voltou novamente lá para cima e continuou pregando até alvorecer. O homem realmente pregava muito, né? Falava muito. Essa que é a verdade. Praticamente uma noite toda pregando. E depois então que ele abraçou o rapaz, falou que não era para alarmar, que ele vivia, ele voltou, ele subiu, serviu a Santa Ceia, ele partiu o pão, ele subiu, né? Serviu ali a Santa Ceia, participou da ceia e continuou pregando até alvorecer. Logo então, depois ele continuou a jornada, a viagem dele. Versículo 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortáveis. Paulo veio, abraçou e falou: não, fica tranquilo, a alma dele está ali ainda. E voltou a pregar. Serviu a ceia, almoçar, servir a ceia, depois ele pegou a estrada, foi viajar. Depois eles pegaram o rapaz, ele já estava vivo. Isso foi de muita alegria para todos. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Paulo resolveu ir a pé para Assos. Quando nós estamos falando nós aqui, porque o escritor de Atos Apóstolos, nós já falamos, isso aqui é do médico na época, Lucas. Né, o escritor do terceiro evangelho, o evangelho com seu próprio nome, Lucas. Evangelho de Lucas, uns chamam de São Lucas. Então ele com a turma, eles foram de barco, mas Paulo resolveu ir a pé. Encontrou com eles em Assos. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos em frente de Quío. No outro dia cruzamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porquanto a Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, e se possível,
antes do dia de Pentecoste. Paulo, então, agora ele embarcou, encontrou com eles, e Paulo agora já estava com pressa, ele estava querendo logo ir a Jerusalém. Porque ele queria... o dia de Pentecostes é uma festa judaica. Ele queria que nesse dia já está em Jerusalém. Então resolveram ir mais rápido, não parou mais em Éfeso, não parou em lugar nenhum. Queria seguir direto. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Em Mileto, Paulo mandou chamar então os presbíteros, ou seja, os pastores, os supervisores da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhe declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei dentre vós, durante todo o tempo que convivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus, sob total arrependimento e fé em o nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimento estão preparados para mim. Paulo então Mileto manda chamar os pastores, os responsáveis pelas igrejas em Éfeso, reúne e fala: olha, você sabe desde o dia que eu cheguei, desde quando eu comecei o ministério, pregando entre vocês, pregava nos templos, pregava de casa em casa. O que eu fazia era pregar a palavra de Deus, era falar do amor de Deus, é chamar conversão ao arrependimento, a uma prática da fé legítima, verdadeira no Senhor Jesus. Você sabe que das inúmeras ciladas, armadilhas que os judeus prepararam para mim, do sofrimento, das lutas que eu tive, mas você sabe que eu preguei tanto para judeus quanto para gregos, eu preguei para todo mundo, preguei a palavra de Deus. Mas o que eu quero, você sabe, o meu comportamento nesse tempo que eu estive no meio de vocês. Agora eu estou indo para Jerusalém. Não sei o que vai me acontecer ali, mas eu sei que o Espírito Santo me mostra. E o que me espera é prisões, é surra, né? Açoites, ou seja, espancamento. Isso o Espírito Santo já me mostrou. Então, eu estou preparado. Paulo, na verdade, estava se despedindo da igreja de Éfeso. Então, depois, versículo 24, ele diz assim: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim, mesmo contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Falei: olha, eu não tenho minha vida valiosa por nada. A única coisa que eu quero é completar a missão que o Senhor Jesus me deu. Sei que me espera prisões, açoites, espancamento, não sei mais o que pode acontecer. Mas o que eu quero é somente completar a missão que Deus mandou. Isso é o meu objetivo. Estou consciente de que desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Olha, estou consciente, nenhum de vocês, que eu passei pregando, ensinando aqui, me verão novamente, eu verei, vocês me verão novamente. Paulo, como disse, ele estava se despedindo. O Espírito Santo já tinha mostrado
que ele ia para Jerusalém, que ele ia ser preso lá, que ele ia ser espancado e que ele ia acabar morrendo. Ele não sabia exatamente como, mas sabia que era o final. Interessante o que é ser servo do Senhor. Deus não deixa ninguém enganado, já tinha mostrado que o aguardava, mas ele seguiu na rota, assim como Jesus. Jesus sabia o que esperava, e ele continuou caminhando em direção à cruz. Paulo, da mesma forma, ele não procurou fugir daquilo que poderia lhe acontecer. Ele só fez o papel, foi passando, ele despedindo o pessoal, falou: vocês não vão me ver mais. Eu não vou ver vocês mais. O Espírito Santo já me mostrou o que me aguarda. Mas você sabe o que eu preguei. Você sabe o que eu ensinei. Eu falei foi do amor de Deus. Eu falei foi da palavra de Deus. Você sabe das perseguições que eu sofri aqui pelos judeus. Mas você sabe que eu preguei nas casas, eu preguei na igreja, eu preguei para gregos, eu preguei para judeus. Mas já sei, o Espírito Santo já me falou. O que vai me acontecer é prisões e surras para frente. Sei que vocês não vão me ver mais. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Falei: olha, o que eu clamo é da seguinte forma: eu estou inocente com referência a vocês porque eu não me omiti. Eu falei a verdade. Eu não preguei mentira. Eu não falei nada a meu respeito. Eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo. Eu ensinei a verdade. Se muitos não seguiram, não praticaram, não importa. Mas o tempo que eu tive aqui, eu ensinei foi a verdade. Não foi uma ilusão. Não foi heresias, nem apostasias, ou falando qualquer outra coisa. Não foi oferecimento de bênçãos. Preguei o Evangelho de Jesus Cristo. E eu estou proclamando em 1900 que eu estou livre do sangue de vocês. Falei foi da vontade de Deus. Que eu jamais deixei de ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopo, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com sangue do seu Filho unigênito. Só toma cuidado. Vocês estão pastoreando o rebanho do Senhor. É da igreja do Senhor. O povo foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. É sobre isso. Então é que eu quero que estou livre e que vocês tomem cuidado. Cuide das ovelhas do Senhor. É isso que Paulo está falando com os pastores, os presbíteros, os professores de igreja. Eu sei, ele disse mais, eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, ele disse: olha bem, eu sei que da minha partida vai aparecer falsos pastores, falsos pregadores, pessoas com outros interesses. Também vós mesmos, muitos vão se mudar, muitos vão torcer a verdade, vão pregar mentira, vão fazer negócio do rebanho do Senhor. Ele estava falando que a época que aconteceu, continua acontecendo no nosso meio. Porque o que nós vemos hoje de pessoas, realmente pregadores, que fazem negócio com o rebanho do Senhor. Pessoas hoje que o rebanho do Senhor simplesmente é como mercadoria. Eles criam teatro, palco, só isso. As heresias, apostasias são pregadas hoje na maioria dos tempos que se diz evangelho. Paulo já está avisando isso aqui. Olha, falando, sei que vai acontecer. Está acontecendo ainda. Olha o que ele diz: ainda mais dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar o discípulo para si. Por isso vigiai, lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Olha, durante 3 anos eu preveni vocês que isso iria acontecer. De noite e dia, com lágrimas eu clamei vocês. Para se alertar, ficar no evangelho, não ficar aceitando pregações mentirosas, ensino mentiroso. Ficar na palavra de Deus. Vocês lembrem disso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça,
que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunha que essas mãos trabalharam para suprir minha necessidade e as dos meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Durante 3 anos eu estive alertando, ensinando vocês. Você sabe que ninguém eu pedi ouro, prata, dinheiro, roupa, não pedi nada. O que eu quis para mim manter, eu trabalhei. Nós vimos antes que ele fazia tenda. Eu não fiquei extorquindo a igreja. Eu não fiquei fazendo essas campanhas mentirosas. Eu não fiquei fazendo pedido de oferta mentirosa, como se faz hoje. Eu não fiquei criando shows. Eu não fiquei criando campanhas mentirosas. Como hoje se fala, falou, mas sabe que isso vai acontecer. Mas vocês prestem atenção no que eu estou falando. A maneira como eu vivi. Eu não cobicei nada de ninguém, de nenhuma ovelha. Mas vão chegar os que vão fazer isso. Vós mesmos sois testemunha disso. Olha, quantos pastores podem falar isso hoje? Poucos, né? Poucos podem falar isso nas suas igrejas. Porque, infelizmente, hoje é uma das principais pregações das igrejas hoje é levantamento de fundo. É sobre oferta, é sobre dízimo, é sobre dinheiro. É os ensinos mentirosos, benção daqui, benção dali. Paulo falou, não, eu preguei a verdade. Eu falei do Senhor. Eu clamei o arrependimento, eu preguei a salvação. Entrego vocês à mão do Senhor. Vocês são testemunhas. Eu não peguei nada, eu não pedi nada. E nunca se esqueça das palavras de Jesus Cristo. Melhor é dar do que receber. Mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu sobre todos profundo sentimento de tristeza e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veria o seu rosto. E assim o acompanharam até o navio. Paulo acabou de falar, explicou, se despediu de todos. Ajoelhou e orou. Todo mundo ali, os pastores, o abraçaram, o beijavam, despediram, porque todo mundo estava triste com a revelação que ele tinha dito que não os veria mais, que nunca mais eles o iriam ver. Sabia que para onde que estava, com o Espírito Santo já tinha mostrado. Isso foi Paulo se despedindo dos Éfesos, no final orando. Nós concluímos aqui o capítulo 20. Amanhã nós estaremos a partir do capítulo 21. Leia, pratique a Bíblia. A nossa fonte de saber está aqui. Todas as respostas estão aqui. Bom dia. Que Deus abençoe.